Paz do Senhor, irmãos, adolescentes, pré-adolescentes. Estamos mais uma vez aqui para gravar a aula da Escola Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre o Evangelho do Discípulo Amado, que é a lição que fala sobre o Evangelho de João. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a aula. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, Senhor, por mais um dia. Deus, pelas nossas vidas, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Senhor, abençoa cada um, Senhor, que está assistindo essa aula, Deus, que o Senhor possa falar, Senhor, os corações, Senhor, assim como o Senhor já tem falado comigo no estudo dessa aula, Senhor. Nos abençoa e nos melhora, Senhor, a cada dia mais, Senhor, na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Então, a lição que nós estamos estudando, como eu já falei, é o Evangelho do Discípulo Amado, que é o Evangelho de João. A lição que nós vamos estudar hoje, Jesus vai ao templo. Essa lição vem falar do momento que Jesus vai ao templo para celebrar a Páscoa. Jesus já tinha ido outras vezes no templo, né? Como a gente já conversou em outras lições, Jesus foi ao templo quando ele era adolescente, inclusive, né? Mas nessa ocasião ele foi para a celebração da Páscoa. Então vamos ver os textos que estão na lição. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um chicote de cordas, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isto? E Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. João 2, 13 ao 22. Então esse capítulo de João 2, ele vem falar sobre esse episódio, sobre essa história, esse acontecimento de Jesus no templo na época da celebração da Páscoa. Se ficar ruim nos slides, vocês procuram na Bíblia e façam essa leitura, tá, pessoal? O texto que está na lição também da Bíblia diz: ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu santo monte? Está em Salmos 15, 1. Então, na lição de hoje, ele tem na revista de vocês, ele traz essa tabelinha das festas. Na lição foi retirado da Bíblia do Estudante, essa tabelinha. Então, aqui tem as festas que eram celebradas pelo povo, o que era celebrado e a importância. Nós não vamos focar na tabela, mas o primeiro aqui, primeira festa que está aqui é a festa da Páscoa, né? O que era celebrado? Quando Deus poupou a vida dos israelitas recém-nascidos no Egito, libertou os hebreus da escravidão. Então, qual que era a importância? Lembrava o povo do livramento dado por Deus. Então, era uma festa que eles faziam com esse propósito, né? Essa lembrança, quando Deus libertou eles da escravidão e poupou a vida dos israelitas recém-nascidos, né? Como nós sabemos já na história. Daí tem a festa dos pães asmos, das primícias, da colheita, das trombetas, dia da expiação e tabernáculos. Nós não vamos focar nessa tabela, mas eu trouxe como estudo, como está na lição para vocês, tá? Depois vocês dão um pause ou pegam na lição e dão uma olhadinha, podem olhar os textos. Olha, está todo em Levítico 23. No começo, ó, 5, 6, 9, 15, é todo Levítico 23. Sobre o templo. O templo foi construído por Salomão, reconstruído por Zorobabel,
porque ele foi construído, depois foi derrubado, foi reconstruído por Zorobabel. E na época de Jesus ele foi restaurado por Herodes, porque teve muitas guerras e ele estava meio ruinzinho, né, digamos assim. Então foi restaurado por Herodes, que foi essa época de Jesus. E atualmente só sobrou um muro, que é o Muro das Lamentações, que com certeza vocês já ouviram falar e já viram na televisão, internet, muitas coisas sobre esse Muro das Lamentações, né? Que os judeus vão lá até hoje. Eu trouxe aqui uma imagem que eu peguei na internet, né? Do Muro das Lamentações, né? Então, eles vão nesse Muro das Lamentações para fazer as suas orações e tal. Nessa foto aqui, acho que eles estavam até fazendo restauração aqui nessa região, né? Mas o foco seria esse Muro das Lamentações. Então, o templo. Vamos falar do templo, mais ou menos como é que era, né? Foram figuras que eu peguei da internet também. Então, vocês também já devem ter uma base de como era o templo. Então, eu vou passar rapidinho, para que não fique muito longa a aula, né? Então, pessoal, aqui era o pátio do templo, né? Então, essa região aqui toda cercada, ninguém podia entrar lá, né? Quer dizer, ninguém, o povo normal, digamos assim, não entrava, eles ficavam tudo para fora. Essa figura aqui ainda tem várias tendas, né? Porque como as pessoas vinham de muito longe, eles armavam suas tendas para ficar, né? Era como um acampamento mesmo, né? Então, aqui no templo só entravam sacerdotes, né? E daí aqui nós temos essa figura, o altar do holocausto, e aqui a pia de bronze. Os sacerdotes podiam entrar nessa região com os sacrifícios das pessoas, né? E aqui era a tenda, que aí já tinha um grau maior de santificação para entrar. Aí eu consegui essa figura na internet, aqui ele tá meio embaçado, mas o que eu quero que vocês vejam, que ele abriu aqui, né, pra gente ter uma noção. Ó, a mesa dos pães da proposição, a mesa de ouro do incenso, o candelabro, daí aqui tinha o véu, né, nessa parte aqui assim toda, e atrás do véu a Arca da Aliança. Então, é mais ou menos... mais ou menos é para ser, né, nesse sentido, como era a parte interna do santo lugar. O santo lugar aqui e ali na Arca da Aliança, o Santíssimo Lugar. Aqui tem uma outra figura que eu encontrei, também aqui o candelabro, deixa eu ver o nome aqui, mesa dos pães da proposição, né, mesa do incenso, aqui a Arca da Aliança, aqui o véu, né, então ele estava aqui oferecendo, aqui era o lugar santo, ó, como nós podemos ver aqui, e aqui o lugar santíssimo. Então, isso é uma representação do templo na época de Jesus. Eu achei bem bonita essa figura aqui assim, gostei bastante dela, por isso que eu coloquei para vocês verem, porque diz que essas cortinas aqui eram bem altas, então as pessoas que estavam aqui fora não podiam ver o que estava acontecendo lá dentro, né? Os sacerdotes que levavam os sacrifícios para as pessoas lá. Então, no tópico 1 da nossa lição, o que ele fala? O comércio que estava no templo. O que foi o problema, né, que Jesus encontrou quando ele foi ao templo para essa celebração da Páscoa? Né? O comércio no templo. Eles estavam vendendo animais para sacrifícios. E nós sabemos que eles traziam os animais para sacrificar. Mas, no começo, eles pegavam o próprio animal que eles criavam, né? Sem mancha, puro e tal. Todas aqueles princípios que tinha que ter aquele animal para ser sacrificado. Mas com o tempo, como o templo às vezes ficava muito longe de onde eles estavam, eles passaram a comprar animais na porta do templo. Então, o que tinha lá no templo? Comércio desses animais para sacrifício. Chegava lá e dizia assim, me dá um animal assim, me dá um animal diferente e tal, quero aquele, escolhiam o animal para o sacrifício. Troca de moedas, porque tinham, para se dizimar no templo também tinha uma moeda específica. É como hoje nós temos o dólar, a libra, o guarani, né, e o real aqui no Brasil. Então nós temos algumas diversidades de moedas. E lá também tinha. Então eles tinham que chegar no templo e fazer essa troca dessa moeda.
Até aí tudo bem, só que o problema tá aqui, ó, comércio e lucro com o sagrado. Aí tá o problema, que eles não faziam assim, R$ 1 eu troco, sei lá, digamos o dólar, nem sei direito quanto que tá, tipo 5 e pouco. Eu troco um real por 5 e pouco, né? $1. Ele falou assim, então tá bom, mas para me ter o lucro, não posso trocar desse jeito. Então eu vou trocar por 7, né? R$ 7 vale $1 em vez de 5 e pouquinho, né? Mais ou menos, né? Tô dando um exemplo. Então eles estavam obtendo lucro com essa troca de moedas e também com os animais. Porque, claro que era um comércio, ele tinha um preço, mas eles estavam tendo lucro com isso. E isso que não podia. Porque se era um animal para sacrifício, Deus não queria algo mais errado, né, ainda. E a desonra ao templo. Com esse comércio todo, com essa lucratividade errada, eles estavam desonrando o templo, né? Então Jesus ficou muito bravo, né? Como diz naquele versículo, ele fez um chicote de cordas e expulsou todo mundo. Fez um esparramo lá, como a gente costuma dizer, né? Tirou todos os cambistas, expulsou os animais. Outro detalhe também, vocês devem conhecer ou já ter visitado algumas feiras de animais, por exemplo, aqui em Ponta Grossa nós temos a IFAP, né, em setembro geralmente, que eles têm muita venda de animais, exposição de animais. Então, quando você vai naquele local, ou mesmo numa fazenda, né, a gente vê a sujeira que o animal deixa. Então, são as fezes, o cheiro, às vezes o alimento fica espalhado. Então, tudo isso, imagina tudo isso naqueles arredores do templo lá. Tava um feirão, né? Um comércio aberto lá. Então, tudo isso estava desonrando também o templo, né? Jesus viu aquilo tudo e falou, nossa, mas isso não pode estar acontecendo aqui, né? Então, ele fez uma limpeza, digamos assim, com aquilo tudo que estava acontecendo. Só que algumas pessoas vieram e falaram assim, quem é você para fazer tudo isso, né? Você tem autoridade para fazer tudo isso? Vieram questionar a autoridade de Jesus, que é o nosso tópico 2. E Jesus respondeu e disse-lhes, derrubem esse templo, em 3 dias eu levantarei. Eles falaram, nós levamos, acho que 46, se não me engano, que diz ali no começo, né, no versículo, 46 anos para construir, você vai construir em 3 dias? Mas Jesus estava falando do corpo do templo, que é o corpo dele, né? Quando ele morreu, ressuscitou em 3 dias. Então, ele se tornou, né, o templo, porque também diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então nós não precisamos mais daquele templo físico, né? Naquela época não tinha, né? Jesus não tinha morrido ainda por nossos pecados. Então todo aquele templo era um lugar de sacrifícios, né? As pessoas iam lá sacrificar e oferecer coisas, né? Para que poderiam ser perdoados os pecados em adoração, né? A Deus. Então, nesse sentido aqui, Jesus falou sobre o corpo dele, né? Que em 3 dias ele ia levantar, né? Essa é uma casa de oração, nosso tópico 3. O que fala nesse tópico 3? Especificamente, esse tópico 3, ele traz sobre o que é a casa de oração, né? O que é a igreja, né? O que nós devemos fazer na igreja? É um lugar de ensino, é um lugar de adoração, é um lugar de comunhão entre os irmãos. Então nós vamos na igreja, no templo, nós vamos para aprender a palavra de Deus, nós vamos para adorar a Deus, primeira coisa, né? Sempre o pastor, né, o dirigente do culto, ele fala assim, se você veio aqui para você receber algo de Deus, você já veio com a intenção errada. Você tem que vir cultuar a Deus, você tem que estar na igreja para você dar a tua adoração. E quando você adora a Deus, ele retribui aquilo com bênçãos para você. Ele fala ele te manda uma palavra de conforto ou de exortação, mas Deus vê a alegria no nosso coração da adoração, Deus vê o intuito no nosso coração. Então, a primeira coisa que nós devemos ir ao templo é adorar o Senhor. E nós também, aqui tá, não que esteja em ordem, são o que deve ser feito, né, no templo, porque é uma casa de oração. Então devemos adorar a Deus,
devemos ir para aprender. Olha, a lição da escola dominical, os cultos da escola dominical, né? Os cultos de ensino, os cultos de domingo, de sábado, qualquer dia é dia para a gente aprender a palavra de Deus, né? Então não é só porque diz escola bíblica dominical, culto de estudo da palavra, não. Qualquer dia, qualquer culto nós estamos aprendendo da palavra de Deus. E um lugar de comunhão, comunhão com os irmãos, né? Nós temos que ter essa comunhão, não sermos fingidos uns com os outros. É claro que a gente tem afinidades às vezes com as pessoas, que nós somos diferentes uns dos outros, mas Deus nos manda ter essa comunhão com todos, né? Porque nós não queremos morar no céu todo mundo junto, então a gente tem que ter uma comunhão com todo mundo, né? E a casa de oração é esse lugar para nós termos essa comunhão. Nós muitas vezes não, podemos dizer assim, vamos marcar um café para nós bater um papo. Tudo bem, vamos lá em casa, tá? Ótimo. Mas na igreja nós temos que ter comunhão também com os outros. Então nós temos que fazer da nossa igreja um lugar de amizades. Não que a gente vai chegar a tomar um café, né, assim, no meio do culto e tal. Não é isso. Mas lá nós também temos que ter prazer quando a gente diz. Tem um corinho que a gente canta assim, e eu posso te saudar com a paz do Senhor. Será que nós podemos saudar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor? Nós temos essa comunhão que Jesus quer na casa de oração? Então tudo isso faz nos refletir, né? Então, o que essa lição quer nos trazer nesse dia? Que o templo é uma casa de oração, que Jesus fez uma limpeza, digamos, em tudo aquilo. Eu vou voltar naquela figura do templo. Que Jesus tirou tudo. Imagina, devia estar tudo aqui aos arredores. Ó, ali tem alguns animais, né? As pessoas por aqui. Então Jesus queria que tudo isso daqui fosse um lugar de adoração. Não simplesmente um lugar de comércio, um lugar de bagunça, né? Porque poderia piorar muito mais, né? Imagino que já estava assim, bem descontrolado. Então Jesus fez uma limpa ali, ele quis mostrar realmente que a gente tem que ter essa adoração, essa reverência pela casa do Senhor, né? Nós às vezes não temos essa referência devida para a casa do Senhor, mas nós precisamos ter essa reverência, nós precisamos ter esse amor pela casa do Senhor, né? Então, irmãos, o apóstolo João nos traz essa história, eu acredito que seja principalmente para nos chamar essa atenção, quanto à santidade, quanto à reverência, quanto à comunhão, quanto o que fazer na casa do Senhor. Nós não podemos deixar que a casa do Senhor seja desonrada, né? Nós não podemos desonrar esse lugar santo de adoração. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus, nós nos vemos nas próximas lições. Amém?